Pronto, pronto. Então, a aula já está sendo gravada. Controlem-se aí na webcam para evitar constrangimentos. Hoje só tem 19 alunos. Eu acho que aproveitaram o que eu falei ontem. Bom resto de semana para dar desculpa. Ô, professor, eu acho que não ia ter aula. Mas vamos lá. Então, olha, aí o Wireshark, né? Eu iniciei ele, coloquei ele para monitorar. Vocês podem perceber que existe aí um tráfego, né? Bastante tráfego aqui, né? Tá rodando aí. É porque justamente a transmissão do áudio, do vídeo aqui, do Google Meet, né? Que a gente está fazendo. Então é por isso que está aí bastante. Se vocês monitorarem, olharem, né? Repararem, vocês vão perceber que tem muito DP, né? Por quê? Porque o áudio aqui e o vídeo está sendo enviado praticamente pelo DP, né, no principal protocolo. Mas tem outros, né? Porque uma aplicação multimídia, ela não vai usar só um protocolo, né? Por exemplo, a parte de controle, ela vai provavelmente pelo protocolo TCP, né? Ou TLS, pode aparecer o TLS, porque como eu estou autenticado, né? Então esses dados estão sendo criptografados e sendo enviados numa conexão TLS, né? Então um canal seria um canal privado, né? Ele cria inclusive a gente pode depois ver que se eu pedir para monitorar o HTTP, não vai aparecer o protocolo HTTP aqui relacionado a essa conexão. A gente estava falando sobre o protocolo TCP, né? Então, essa ferramenta que ela tem uma parte de estatística muito interessante, né? Tem muitos recursos aqui, né? Acho que isso aqui eu já até mostrei em aulas no semestre passado, essa parte de hierarquia de protocolos, é bem interessante, porque a gente consegue ver aqui, a gente tem uma visão geral aqui, né? Os protocolos 100%, então 100% é o Ethernet, que está sendo encapsulado pelo Wi-Fi. Aí aqui, olha que interessante, aqui no meu caso, o 98.6 é utilizando o IP versão 6 e 1.3 utilizando o 4. Então aqui já vê que e dentro do sendo encapsulado pelo IPv6, né, a gente tem o UDP 98.3%, né? 98,3% dos meus pacotes, né, são o DP encapsulado pelo IP. O TCP ficando com 0,3 aqui, né? Então é interessante aqui essa maneira que ele mostra. Você pode copiar esses para CVC o YAML, né, que é uma linguagem que a gente utiliza para modelar. A gente utiliza muito o YAML aqui para uma linguagem de modelagem em redes de computadores, né? Ela tem, você pode atrelar a ela, fugiu a palavra, me sabotei aqui, quando a gente cria uma rede com significados em inteligência artificial, a gente utiliza muito isso, uma ontologia, você pode associar uma ontologia, tipo assim, o que é uma ontologia? Nessa linguagem eu posso descrever quem é o roteador, o que o roteador faz, quem relaciona com o roteador. Então, por exemplo, o que uma ontologia me permite criar, né? Ó, se eu tenho um roteador e se eu tenho alguém que depende de roteamento, então eu posso descobrir quem usa os roteadores. Então por isso que ontologia é uma... Quem já trabalhou com ontologia aqui em inteligência artificial? Né? A gente geralmente vê isso em inteligência artificial. Deixa eu fazer uma pergunta e me responda aí no chat. Alguém já estudou sobre ontologia, viu sobre ontologia? Cri, cri. A ausência de respostas é o não ou...
Então, pessoal, ontologia, a gente utiliza em inteligência artificial ontologia, a gente descrever os componentes, as relações, né? Então, alguém falou, e o Victor falou nunca, né? Por exemplo, um banco de dados, você descreve lá as relações, né? Você tem cidade, você tem estado, você tem pessoa, você tem, pode ter compras, você tem vendas. Então, você tem um banco de dados que, muitas das vezes, simplesmente você coloca T, tabela 01, T02, T03, mas esses T01, T02, T03, eles estão relacionados, mas não existe nenhum significado associado àquela tabela. Você não sabe exatamente essa relação, não existe nenhum valor semântico a essas tabelas. A ontologia, você dá valores significados às relações. Deixa eu abrir aqui uma ontologia, aqui, o exemplo de uma ontologia para mostrar para vocês. Que a aula é de redes, mas em redes a gente aprende um pouquinho de tudo, né? Eu achei uma ontologia legal, mas tem uma, deixa eu aqui. Ah, eu acho que essa aqui serve. Cria imagem num guia. Isso aqui não é o melhor exemplo de ontologia, não, mas ele já serve para mostrar para vocês, né? Então, aqui a gente tem uma ontologia para hortifruti. O que é hortifruti? Hortifruti é algo que se relaciona com fruta e com vegetal. Então, tudo que é vegetal e fruta, eu estou relacionado ao hortifruti. Imagina eu estou querendo fazer um sistema de IA, aonde que eu falo assim, olha, eu quero que busca todas as hortifrutas do meu sistema. Mas o que é uma hortifruta? Você precisa de uma ontologia para criar relações, tá vendo? Eu estou criando semântica. Eu não estou preocupado com a instância dela. Não é diferentemente de um banco de dados, onde numa tabela eu vou ter a maçã 1, 2, 3, 4, data de compra, data de venda, essas informações, esses dados. Aqui eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com uma relação. Por exemplo, hortifruta, pode ser fruta e pode ser. Quem é fruta? É laranja, morango, pera. E aí tem uma outra relação. Ó, pera é muito similar à maçã, né? Então, aí tem uma probabilidade de similaridade. Maçã é mais similar do que é mais próxima de caqui, probabilidade de 0,4. Caqui, tomate, 0,75. Sim, senhores, tomate é fruta, né? Tomate é fruta. Então, imagina que eu tenho um sistema que eu falo assim, eu quero tomate. Olha, eu não tenho tomate, mas eu vou te oferecer o caqui. Por quê? Por que eu não vou te oferecer cenoura? Porque se eu não tenho um tomate, a coisa mais, uma maior probabilidade, uma maior similaridade seria caqui. Então, veja, essa é a ideia de uma ontologia, de eu criar uma ontologia. E aquela linguagem lá, YAML, ALM, que a gente fala, é algo que a gente pode criar ontologias na área de redes de computadores. Entendeu? Vou ver se eu acho um outro exemplo de ontologia aqui para vocês. Uma bem legalzinha, ver se eu acho aqui. Tem umas que são bem legais, tem umas que não são tão legais. Peraí, pessoal. Abrir imagem, um novo guia. Vou ver se essa aqui é legal. Essa aqui é legal, né? Se a gente conseguisse ler, eu peguei ela porque ela é mais complexa, mas não deu para ler. Deixa eu ver essa outra aqui. Aqui é uma legal, achei uma imagem, um novo guia. De novo, lá tá grande, mas na hora que manda abrir, mas aqui dá para ler. Então aqui a gente tem também relações, ó. Participante. Tá muito ruim, né, de ler, né? Participante. Tem objetos, um participante
Aqui tem a diferença das relações de instância, o participante tem crenças, tem confiança, tem motivação. A ontologia nasce quando a gente quer analisar um sistema, a gente quer analisar, a gente quer classificar e a gente quer dar valor semântico aos objetos do nosso sistema, tá? É essa a ideia. Então, aqui, por que eu falei disso? Por que eu falei disso? Porque aqui nos protocolos, não, aqui na hora de você pode, esse resultado aqui no Wireshark, você pode salvar, né, como CSV, né, que vem de Common Separated por vírgula, né, que os dados são separados por vírgula, ou como IALM, né. Então, isso aqui é bem interessante, essa funcionalidade aqui da estatística, né? Que em estatística a gente tem essa hierarquia, né, de protocolos, né? Tem muitas funcionalidades aqui. Aí eu falei para vocês sobre esse aqui, ó, para vocês darem uma olhada aqui, ó, TCP Stream Graph e o DP Multicast Stream, tá? Nesses dois. Esse TCP Stream Graph, vocês podem ver que aqui não tem nenhuma opção aqui, ó. Então, a ideia da aula é dar uma dica para vocês como que vai habilitar isso daqui. O UDP, se a gente clica aqui, UDP Multicast, ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai mostrar quantas transmissões está tendo aqui em multicast, né? Do meu computador. Então, tem essas aqui, ó. Essas transmissões, né? Só que aqui é de uma única, vocês podem ver que é de um único computador, ó, porque Source Port é único computador, né? Então, é um computador, não, desculpa, pessoal, uma aplicação, a mesma aplicação. A gente sabe que a porta identifica a aplicação, então 53, 53, 53, 53, 53, 53, então é tudo de uma mesma aplicação. Você já consegue imaginar qual aplicação é essa? Que está fazendo transmissão, multicast. Coloca no chat aí qual aplicação que vocês acham que está fazendo isso. Cri, 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 cri. É, o navegador, o Jorge Luiz falou aí. Com certeza é do Google Chrome, né? O Google Chrome aqui na minha máquina, é ele que está fazendo essas transmissões aí, são as transmissões. Agora, vamos imaginar uma situação que a gente não sabe. Puxa, eu não sei, né? Isso é uma situação de rede que pode acontecer muito. Você pega uma ferramenta de gerenciamento de rede e ele vai dar a informação técnica. A porta de origem é 53, 53. Engraçado, a porta de destino também é 53, 53. Né? Então, agora imagine que agora, nesse exato momento, eu queira saber qual aplicação no meu computador que está rodando na porta 53, 53. E o interessante é que tanto no macOS quanto no Linux é o mesmo comando, tá? Então, vou abrir o terminal aqui. Vou dar maximizar para vocês. Tá? E aí é um comando chamado lsoft menos. Aí eu passo qual a interface, o dois pontos é quando eu quero passar a porta. Ali era 53, 53, né? Então vamos ver a saída aqui, ó. Aí aqui ele tem a saída de todos os, né? De todos porque ele vai mostrar aqui os processos, né? Uma aplicação pode ter mais de ela pode instanciar mais de um processo pode ter mais de pode ter um ou mais subprocessos, né? Então, por isso que ele vai aparecer várias linhas aqui, porque cada uma dessas aqui, ó, aqui, tá, cada uma dessas linhas aqui são uma das transmissões.
Aí eu comando Google, tá? Aqui é o Google Chrome, né? Ele mostra o Google Chrome. Tem um parâmetro que ele mostra exatamente o diretório do executável desse comando, né? E aí tem que dar um mano ls soft aqui para dar uma olhada. Mas aqui já é uma opção muito útil, tá? Porque algumas vezes você monitora aqui, aí você olha uma aplicação que tá gerando muito. Aqui, tá vendo, ó? Aqui os pacotes, né? Então, a quantidade de pacotes, né? Ele não mostra aqui, ó, em tempo real. Ele mostra no tempo que você abriu aqui. Se eu analisar estatística UDP, que o UDP Multicast Stream, né? Ele vai, tal, lê, aí pronto, ele gera. Aí você pode mandar salvar. Então, isso aqui está estático, tá? Então, é por isso que esses pacotes aqui a gente não vê. Ele não vai atualizando. Aí, para atualizar, você tem que clicar assim, nem clicando ele atualiza. Tem que abrir e fechar. Então, aqui, vamos olhar aqui as informações que ele mostra, que são interessantes, né? A origem, o endereço IP de origem, que ele chama de source address, a porta de origem, source port, destination address, o endereço IP de destino, destination port, aqui ele mostra a quantidade de pacotes, aqui é a taxa de pacotes por segundo, aqui é a média de bits por segundo, aqui o tamanho, o máximo atingido, né, valor máximo, tem mais um espacinho aqui, que é max burst, né, rajada, né, tipo aqui, 3 pacotes em 100 milissegundos, e burst alarm não tem nada definido, então, tudo zero. Esse burst alarm é uma configuração do Wireshark, que você pode falar, ó, se acontecer tantos, 10 pacotes em 100 milissegundos, ele vai disparar o alarme, aí ele vai contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então é isso, essa UDP que é interessante que a gente consegue ver aqui, né, avaliar. A gente pode avaliar por aqui, que é que ele permite salvar, né, salvar os dados bem detalhados aqui. Existe uma outra maneira da gente monitorar também, aqui, deixa eu lembrar qual que é aqui, estatística, aqui, IO Graphs. Isso aqui também é bem legal, né? Eu gosto bastante dessa daqui, deixa eu maximizar aqui. Porque essa aqui permite você criar, aqui tudo, ó, quando você, opa, eu vou remover aqui, pronto. Então, esse aqui ele mostra em tempo real, né? Então, eu posso adicionar aqui quais os protocolos que eu quero monitorar. Tem um bugzinho aqui, esse rosinha aqui, ó, bug. Deixa eu resetar, ver se ele some. Não, sumiu não. Então, eu posso adicionar aqui, ó, no maisinho, qual protocolo eu quero monitorar. Ele coloca aqui uma linha, display filter, eu vou clicar aqui por exemplo, TCP. Aí, tá vendo? Todas essas opções aqui do TCP, eu posso utilizar para filtrar uma determinada porta, né, ou uma porta TCP, ou uma porta UDP, TCP, TCP options, as opções que podem existir. Então, eu vou só colocar TCP, ele vai monitorar todo o TCP. E o TCP eu vou colocar na cor verde, que é deixar na corzinha que estava antes lá, verde. Aí vocês reparam que não apareceu nada no gráfico, porque precisa dar o enable aqui. Pronto. Aí, a partir de agora ele está monitorando. Ó. Então, a gente consegue ver aqui os pacotes, né, o tempo, e aqui o Y, né, a quantidade de pacotes. Então, aqui a gente tem quantidade de pacotes. O interessante nesse gráfico é ver não um ponto assim, né, mas ver a tendência, um gráfico legal para a gente poder analisar a tendência. Tá? Quer ver? Vamos colocar o UDP, do jeito que estava antes. Né? Aqui eu vou colocar um rosa para destacar, e a gente vai filtrar o UDP. 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 UDP.
e habilitar. Aí veja, ó, tanto que o tráfego DP é muito maior porque a gente está, né, transmitindo usando o Google Meet, né? O tráfego é bem maior. A gente pode desabilitar um para só olhar o outro, e pode adicionar mais aqui, né? É uma ferramenta bem legalzinha. Vou fechar. Mas isso a gente já tinha mostrado no semestre passado para vocês. O que eu falei era para dar uma olhada no TCP Stream Graph, né? Porque esse TCP Stream Graph está relacionado com aquele conteúdo que a gente falou na aula passada dos janela de congestionamento, do ACK, né? Então, tá aqui, eu vou mostrar como que usa, mas lembrei de olhar outra coisa aqui, né? Aqui tem esse também muito útil, muito interessante, esse IPv4 estatística e IPv6 estatística, né? Então, vou clicar aqui, né? Ele também vai mostrar aqui, né, especificamente, aqui o interessante é que ele mostra especificamente sobre o protocolo IP, né? A quantidade aqui de pacotes, aqui ainda não foi calculada a média, o mínimo, nem o máximo, a taxa, vou pegar aqui um específico aqui, vou pegar uma linha qualquer aqui. Agora que utilizando o IP versão 6, né, não é fácil, né, gente, aqui pegar uma máquina específica, né, memorizar uma máquina específica como é o IPv4, né, mas é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar. Bom, a gente precisa eu queria o TCP, então a gente pode filtrar aqui o TCP, ó, TCP, fazer um filtro, e aqui ele só vai mostrar TCP, ó. Então, o que acontece, né? Aqui está todo o tráfego TCP no computador, filtrado. Eu vou selecionar um, né? Eu vou selecionar um, cliquei aqui no time para ele pegar o mais recente, né? Então, eu seleciono aqui, vou lá na estatística, vou lá no TCP Stream Graph, e veja que agora está habilitado, ó, aquelas opções, né? Então, vou pegar o mais óbvio aqui, vazão. Então, o que é legal nessa ferramenta, ela abriu numa outra janela, deixa eu voltar ela aqui, né? O que é legal nessa ferramenta, que ele pega aquele pacote TCP, né? Bom, aquele pacote TCP ele está relacionado a uma conexão e ele rastreia todas essas conexões e pega a vazão utilizada, né? Então aqui no título da janela, aqui em cima, ó, a gente tem, ó, a vazão, né? O IP de origem desse segmento, 52, 200, 218, 123, a porta 443, essa porta 443 é uma porta conhecida, ela é uma porta que está associada ao protocolo TLS, Secure Layer Transport, né? E ele está destinado para a máquina 192.168.121, que é a minha, né? E essa porta aqui, que é a porta 63.321, né? De uma aplicação, né? Então, aqui não tem. Foi tão pequenininho que não gerou nem nada aqui. Deixa eu pegar uma outra aqui. Sim. Vou fechar aqui e ver se tem estatística. Vazando. Ixi, todos aqui que eu estou pegando aqui estão os dois, né?
Tem vazão nenhuma. Por que que não tem vazão nenhuma? Talvez é só uma mensagem TCP, sabe? Ele não manteve uma conexão aberta. Mas vamos lá, vamos tentar achar uma aqui melhor. Ah, aliás, eu não preciso ficar indo lá, eu posso fazer por aqui mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, no streaming, eu posso ir mudando aqui, que aí ele vai... Aqui, ó, aqui já temos uma conexão que durou mais tempo, então a gente tem o tráfego, né? Então, a vazão, aqui é o tempo, ó. Então, veja que ela, no tempo zero, né, o tráfego que ela gerou, depois no outro tempo e tal. Então, ele... assim, o que é interessante, né, nessa ferramenta? Que ela consegue monitorar uma conexão, tá? Aqui o throughput é a vazão, né? A vazão, então a gente vê aqui que ela é bem discreta, mandou, né, uma mensagem, depois mandou outro, depois mandou. Então aqui o tamanho é tão pouquinho que o eixo Y aqui está em bytes, ó, tamanho em bytes, não é nem K, é bem pouquinho. Vamos ver se a gente acha mais, né? Então esse stream aqui, no Wireshark, esse stream aqui não é algo que existe lá na arquitetura TCP/IP. Esse stream é uma informação que o Wireshark adiciona às conexões que ela monitora. Então, a gente consegue ver ele aqui também, ó. Se eu clicar aqui um segmento TCP, aqui embaixo, né, eu tenho a estrutura, né? Então, aqui eu tenho esse primeiro aqui, né, representando a camada física, esse segundo representando a camada 2, esse terceiro representando a camada 3 e esse 4 representando a camada 4, que é a camada de transporte, né? Então, o Wireshark organiza as informações de acordo com o processo de empacotamento. Então, aqui no último, né, é o TCP, é o protocolo TCP. Aí a gente tem aqui a porta de origem, a gente tem a porta de destino. Aí tá vendo esse aqui, ó, Streaming Index? Esse Streaming Index aqui é o índice que o Wireshark atribuiu a esse pacote aqui, né? Não é nem esse pacote, nem esse segmento, mas ó, essa conexão. Então a gente pode ter vários aqui que está Streaming Index 0, quer dizer que eles estão relacionados. Tá? E no Wireshark, o que está entre colchetes, essas informações que o Wireshark adiciona, não estão presentes lá no pacote. Se eu abrir o cabeçalho TCP, eu não vou ter lá Stream Index. A gente estudou duas aulas que a gente vem estudando sobre o cabeçalho do TCP, e a gente viu, tem porta de origem, porta de destino, a gente tem tamanho de janela, a gente tem os ponteiros, urgente, tá um monte. A gente nunca viu Stream Index. A gente nunca viu Stream Packet Number. Por quê? Porque isso aqui são informações adicionadas a essa informação pelo Wireshark para ele organizar, ou para ele utilizar mais à frente, né? Então, aqui a gente tem ó, o número de sequência, né? Tá vendo aqui uma coisa interessante? O número de sequência aparece duas vezes, tá? Porque ele apresenta esse número de duas formas. Esse número 1, porque ele já faz uma atualização, como é o primeiro, é o 1. Mas, na verdade, no pacote está esse número gigantesco aqui, ó, 3.691, tal. Então, que mais informações que tem lá no cabeçalho do TCP? Tem o número de reconhecimento, tem as flags, se eu abrir aqui as flags, ó, as flags, né? Eu falei para vocês, quando é 0 é que elas não estão ativadas, e quando é 1 que está ativado. Então, esse segmento específico, ele carrega o número do reconhecimento, por isso que esse 1 aqui está ativado. Aqui vai aparecer umas flags que a gente não estudou, porque são flags atualizadas, que é essa Accurate ESN, né, ou simplesmente ESN. Isso aqui foi algo
uma informação que foi adicionada recentemente, né? Que o ECN significa expresso, né? Expedite Congestion Network. Então, quando ela está ativada, ela avisa ao computador que a rede está congestionada, tá? Então, tem alguns parâmetros, umas flags aqui que são adicionadas, porque o protocolo TCP, ele dependendo do sistema operacional, aqui eu estou utilizando o macOS, ele pode atualizar, né, aí esses campos aqui ao seu bel prazer, tá? O window, né, o tamanho da janela, que é a quantidade de bytes que ele pode transmitir sem aguardar, a gente viu também na aula. O checksum, o ponteiro urgente, que é um número que identifica qual byte deve ser entregue primeiro, né? Então, veja que são... Então, aqui no Wireshark é interessante que a gente, utilizando ele aqui, a gente consegue ver em tempo real, né, essas informações que nós estudamos lá na aula. Bom, vamos voltar aqui naquela janela, nessa janela aqui, estatística TCP Stream Graph. Vamos voltar nela. Então, eu estava nesse throughput, né? Que é a vazão. Então, um gráfico que vai mostrar a vazão. Então, aqui, vamos achar um aqui que tem vaso. Tem esse, vamos procurar um outro, ver se a gente acha um stream com mais... Três, quatro... Esse aqui é pequenininho. Aqui no caso, assim, como... aqui já tem mais, ó. Então, aqui é o tempo, né? Aqui aqui a gente pode ir aqui olhando os picos, né? Então, aqui os picos aqui no decorrer do tempo. Então, esse aqui já é um gráfico mais interessante, né? Mostrando, tem mais dados aqui para ser analisado, né? Mas, basicamente, ele vai mostrar a quantidade de pacotes distribuído ao longo do tempo. Essa é a vazão. Outro muito interessante é esse aqui, ó, o RTT. Por exemplo, eu quero descobrir o RTT. Então, o RTT nós temos aqui, ó. Aí a gente geralmente dá moral, né, para os máximos aqui, né? Então, esse aqui é em milissegundos, o tempo de ida e volta, né? Então, ele faz aqui o cálculo do segmento que foi, né? E o segmento de volta, então ele relaciona aquele segmento que voltou com o que disparou ele, né? Qual foi o segmento, calcula o delta T, o desvio do tempo e mostra. Então, por exemplo, o que a gente consegue ver aqui, né? Qual que é o valor máximo? Então, o valor máximo, pior nesse tempo aqui, né? Quando iniciou a conexão, depois de mais ou menos 250 segundos, acho que aqui é milissegundos, deve estar mostrando em segundos aqui, mas acho que é milissegundos. O tempo máximo do RTT foi 0,5. Então, esse aqui foi o máximo do RTT. Então, 0,5 segundos. 0,5 milissegundos, aliás. 0,5 milissegundo. Que é a metade de um milissegundo, né?
que a metade seria 500 segundos, é muita coisa, né? É 500 segundos, é muita coisa, 500 segundos. Então, 0,5 milissegundos. Então, aqui a gente consegue ver o RTT da nossa rede, né, dessa conexão. Então, outra ferramenta bem interessante para poder fazer a análise. E tem, então, a outra, vamos falar o Window Scaling, que é aquele parâmetro, que ele é um parâmetro, que eu até falei na aula passada, ele é um parâmetro dinâmico, né? Que é a janela, o tamanho da janela. O tamanho da janela representa o crédito, o buffer, né? A quantidade de crédito que você tem, né? Então, aqui, por exemplo, inicialmente o crédito estava em 2.000 bytes, né? 2.000 e pouquinho, porque geralmente o protocolo TCP começa com 4.046. Aí a gente viu, né, no decorrer do tempo, que ela diminuiu, caiu aqui e depois voltou. A gente, esses gráficos, a gente precisa analisar eles não assim pegando os valores absolutos, mas o comportamento, por exemplo. Uma coisa que eu analiso aqui que é interessante é, em verde, o que é verde? O verde representa o tamanho da janela de recepção do receptor, né, que é aqui, ó, RCV-Win, é a janela da recepção. E o azul é a quantidade de bytes enviada pelo transmissor. Então, uma coisa que a gente consegue observar aqui é que o azul sempre está abaixo do verde. Isso aqui é o ideal. Nesse exato momento aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente consegue perceber que o transmissor vai parar de transmitir. Por quê? Porque a janela ele não vai ter mais espaço de buffer do receptor. O buffer zerou aqui, ó. Ele subiu então, nesse pico aqui, o que acontece? Minha máquina foi mais rápida do que o servidor. Então, o servidor lá, o buffer ficou lotado, ele não consumiu o buffer, então a janela de recepção caiu. Depois, né, veja que ela aqui voltou e se estabilizou, né, então ela está maior, o verde está maior do que a azul, se manteve, e nesse momento aqui, ó, parou a transmissão do transmissor, né, parou de enviar, e o buffer de recepção aumentou, né, porque ficou livre. Então, quanto maior for o verde, quanto maior for a relação do verde com o azul, significa um comportamento que o transmissor está transmitindo menos do que a capacidade. Eu não estou sobrecarregando o receptor. Em última análise, é isso. Essa é a ideia. Entendeu? Então, mais importante do que ficar preso a um número específico aqui é analisar o comportamento dessas retas, ou dessas curvas, né? Então, esse aqui é o window scaling, né? Depois, esses dois aqui, deixa eu ver, é isso aqui, do Steven, que é o número de sequência, a gente vê o comportamento do número de sequência ao longo do tempo. Então, lembre-se que o número de sequência no protocolo TCP está relacionado diretamente com a quantidade de mensagens que ela é enviada. O que a gente consegue também? Novamente, esses gráficos que eu estou mostrando para vocês, a gente faz uma análise muito de rede mais relacionado ao comportamento do gráfico, do que realmente ficar preso a um número específico. Eu não estou interessado em saber esse número aqui especificamente, mas esse comportamento. O que esse comportamento me diz? Esse comportamento me diz que, como esperado, o transmissor está transmitindo, né, ao longo do tempo, esse número de sequência está crescendo, porque ele está transmitindo. Nesse período aqui, foi muito interessante, porque aqui ele teve uma transmissão
grande de dados, né? Aqui ele enviou um segmento bem grande, e o segmento, né, vai continuando, né? Aqui, ao longo do tempo. Como aqui nossa transmissão foi pequenininha, então ela para aqui, tá? Então, o que eu analiso nesse gráfico? O que eu não gostaria de ver nesse gráfico? Uma linha. Uma linha significaria que não está transmitindo. Vai ter essa linha, em um determinado momento, ela vai cair? Não, porque o número de sequência não volta para trás, só vai para frente. Então, o que eu não quero ver aqui é uma reta. Se eu vejo uma reta, tem algum problema, né? E, por fim, esse outro aqui. Esse outro ficou bem legal também aqui nesse... esse aqui é o TCP, veja, esse time sequence, né? Que é o número da sequência em relação ao tempo. Aí ele apresenta de uma forma que é o padrão de Stevens. Só uma curiosidade, Stevens é um autor de um livro, TCP Illustrated, é um livro muito famoso na década de 90, acho que é da década de 90, né? TCP Illustrated. Que como o próprio nome fala, né? TCP Ilustrado, então ele traz vários gráficos para análise do protocolo, de vários protocolos, né? E então, como ficou muito conhecido, né? O pessoal até colocou o nome aqui Stevens, né? O Stevens vem daí. E o TCP Trace vem da ferramenta TCP Trace, né, que é uma ferramenta de monitoramento da rede. Quando a gente coloca TCP Trace, ele vai mostrar a relação dos pacotes enviados em relação aos ACKs, tá? Então, por exemplo, esse tipo de gráfico, o que eu quero ver? O verde, ele representa os pacotes enviados e aqui embaixo, né, o marrom, o reconhecimento. Então, é de se esperar que a gente vai ter como que se fala? Agora, eu estou fugindo as palavras aqui, preciso tomar mais café. É uma correlação, isso aqui, uma correlação perfeita entre eles. Ou seja, por que o verde está acima? É porque aqui ele leva em consideração o tempo, né? Então, primeiro a gente tem um pacote, depois tem o reconhecimento dele. Você manda um pacote, você tem o reconhecimento dele. Você manda um pacote, você tem o reconhecimento dele. Manda um pacote, tem o reconhecimento dele. Manda um pacote, tem o reconhecimento dele. Então, o que eu espero nesse gráfico é essa escadinha. Essa escadinha. Aqui, ó, veja que deu um degrau muito alto, né? Por quê? Porque a gente já sabe disso. Esse degrau é muito alto, porque lá na vazão, se eu analisar a vazão, bem aqui ó, houve uma vazão muito grande. Então a gente teve segmentos, tinha um outro que eu queria, Windows Scaling, não, qualquer outro. Steven. Aqui, eu queria mostrar do Steven. O Steven, então, pelo Steven, a gente percebe, quando o número de sequência da frente ele é um número bem maior, significa que essa mensagem foi bem grande, porque o número de sequência está intimamente ligado ao tamanho da mensagem, né? Então, os números de sequência são incrementados de acordo com o tamanho do segmento, em bytes. Por isso que a gente viu que ontem que existe um conceito chamado byte stream, né? Então, o número de sequência leva em consideração a quantidade de bytes enviados, né? E aqui, né, a gente percebe se eu mudar os gráficos, né? Aqui só uma leitura diferente, que o TCP ele mostra também o ACK. O que não jamais eu vou ver nesse gráfico, essa linha marrom aqui acima da verde. Né? Isso aí, se isso acontecer, existe uma falha de implementação. Uma falha de implementação. Isso não pode acontecer. Como que eu posso enviar 10 pacotes e reconhecer 11? Não faz o mínimo sentido. O que a gente espera é que eles vão paralelos, assim, ó. Isso é o que eu espero. Se esse número de reconhecimento for menor do que o verde, qual o diagnóstico que eu faço?
que a conexão inversa está ruim. A ida está boa, mas a volta está ruim. Aí pode ser uma falha de roteamento, pode ser uma falha até de QoS, de implementação de QoS errada, ou, enfim, aí tem que analisar, né? Perfeitinho? Vocês estão acordados? Sim. Entenderam? Tá. Trouxe conhecimento para vocês? Legal, né? Então, é algo simples, mas veja bem, acho que duas coisas aqui são bem interessantes. A interpretação dela se dá com conhecimento do protocolo TCP. Então, se você não entende o protocolo TCP, você abre essa ferramenta, ela não quer dizer nada. Você não vai entender nada. Agora, se você entende o protocolo TCP, essas ferramentas, essa aqui específica, né, que é o TCP Stream Graph, ela ajuda você a ter um diagnóstico da rede. Tá? Beleza. Eu já falei para vocês que se eu for monitorar aqui o HTTP, né, o HTTP aqui, praticamente não vai acontecer nada. Ele tem aqui o filtro do HTTP, ó, HTTP, né, viu que não vai aparecer nada, HTTP2, não vai aparecer nada, tal. Por quê? Porque, professor, mas você não está com uma página aberta? Estou com uma página aberta. Mas a página está sendo transmitida por HTTP? Está sendo transmitida. Mas está dentro de um canal criptografado, que aí vai aparecer o TLS, tá? O conteúdo das páginas estão criptografadas no canal do TLS, né? Vai aparecer aqui, ó, TLS alguma coisa, né? Lá, o TLS, então, TLS, Transport Layer Security, né? Então, sempre esse TLS está aparecendo aí porque a gente está utilizando o HTTPS. Então, ele vai, o HTTPS, antes dele mandar uma página, ele cria um canal entre a origem e o destino. Aí, para isso, se utiliza a chave pública que está no certificado do site. Então, o site tem que publicar a chave dele, né, uma certificadora, e aí o navegador pega a chave pública, se não tiver no local, ele pega muitos navegadores de sites bem famosos, eles também já trazem a chave pública. Se não tem a chave pública, eles vão buscar na certificadora, pega a chave pública e utiliza a chave pública para criptografar os dados. Os dados só serão criptografados com a chave privada. A chave privada e a chave pública são irmãzinhas, são criadas no momento, no mesmo momento. Então, a chave pública, ela vai criptografar e a privada vai descriptografar. A pública todo mundo pode ter, todos os navegadores vão ter a chave pública, mas a privada somente lá o servidor que está descriptografando que tem a chave privada. Então, por exemplo, se a gente, uma das técnicas para querer atacar o servidor é conseguir a chave privada dele para conseguir descriptografar os dados. Então, esse TLS vai ser um duto, um canal criptografado entre o cliente e o servidor. Então, é por isso que a gente não consegue ver o HTTP aqui, porque as páginas estão sendo transmitidas nesse TLS. E aí o Wireshark só mostra aí, o 1.3 é a versão dele que está sendo utilizada. A chave primária e a chave pública são criadas no mesmo momento, utilizando geralmente uma frase ou uma sequência bem grande de caracteres. A quantidade de caracteres que muitas das vezes é utilizada como o título, né, da chave, é a chave de 64, essa é a total de 256, né, a quantidade de caracteres que você utilizou para gerar as chaves. A chave privada, o provedor tem que manter em 7 chaves, né, porque ele tem que garantir isso. Bom, essa é a ideia. Então, o que nós vamos fazer? Eu queria monitorar aqui o HTTP, apesar que não é o protocolo, a gente ainda não falou do HTTP, mas só para poder ilustrar aqui a questão de monitorar, né, ver. Então, vou abrir aqui o terminal.
e vou entrar numa pasta chamada teste. Essa pasta teste tem um index.html, né? Vou fazer bonitinho aqui, vamos colocar um HTML, vou fechar aqui um HTML, vamos tentar colocar aqui dentro do pronto, pagininha bem inocentezinha, tá? Aula de redes 2. Já são dia 2 do 9, dia importante, 25. Ah, eu falei um dia importante, eu já até sei o que vocês pensaram, mas não é por causa disso não, é porque daqui 2 semanas eu vou dar os meus primeiros passos depois de 3 meses sem andar. Bom, aqui eu tenho uma página, index.html, eu vou iniciar um servidor web aqui, né? Com Python mesmo, né? Só para poder fazer teste, a gente não utiliza esse servidor web na produção, porque ele é ineficiente, eficaz e cheio de vulnerabilidades. Então, Python HTTP Server, não é esse nome? HTTP Server. Ixi, como que é mesmo? HTTP, HTTP primeiro, HTTP Server. Oxe, memória. Ah, desculpa, tem que passar o módulo HTTP Server. Isso. Então, aqui, a gente está rodando aqui um servidor web, né? Esse módulo aqui para carregar o módulo, e ele está lendo a página local. E o que eu vou fazer? Eu vou aqui monitorar o HTTP. Ah, legal. Ó, o HTTP, e vou puxar aqui o navegador para vocês verem. E, então, localhost 8000, tá? Aquele servidor está rodando na porta 8000. Então, aqui apareceu aula tal. Se eu for agora aqui, voltar aqui, ó, então temos aqui a captura, ele capturou aqui, né, o protocolo HTTP aqui, ó. Só que esse daqui, e tem dois HTTPs aqui, ó. Mas vamos dar uma olhada neles? Vocês acham que ele está relacionado a essa minha procura aqui, ó? Fecha. Tem minha página. Deixa eu abrir as duas ao mesmo tempo aqui. Aqui. Não é isso que eu quero, não. Eu queria abrir. Cadê? Eu fechei. Ai, travou. Eu não entendi, não. Ele deu um bug aqui, ó. Na hora que eu vou abrir o navegador, eu vou abrir outro, então. Pronto. Tá aqui. Vou deixar eles do ladinho, um do lado do outro. Poxa, eu vou conseguir, peraí. Você vem para cá, você vem para cá. Pronto. Vou puxar para cá, vou puxar para cá. Então, ó, quero que vocês reparem aqui, eu estou capturando, né? Eu vou dar Enter aqui de novo, ó. Atualizar várias vezes a página, ó. Veja que aqui não está capturando mais nada o HTTP, ó. Pegando nada. Porque esse HTTP que ele pegou aqui não é da minha requisição aqui, ó. Não é da minha requisição. Alguém sabe por quê? Tem.
valendo um chocolate, mas aí tem que vir buscar. O Iago acertou. Ah, meu microfone estava desligado aqui, eu falando, e agora que eu vi. Não sei como, por que ele desligou. O Iago acertou. Isso mesmo, tem que mudar para o loopback. Não, cadê? Passa à vontade aqui. Ó. Cadê? Ó. Hum, hum. Mas o Iago ganhou. Eu vou levar, quando voltar a andar e eu voltar para a sala de aula, eu levo. Tem que lembrar, Iago, senão eu vou esquecer. Mas esse aqui eu vou comer, tá? Senão vai perder até eu te entregar. Sonho de valsa, hein? Não é a caixa, não vai cobrar uma caixa, não. Sonho de valsa. Isso mesmo. A ideia é essa, ó. Eu só deixando bem claro para vocês o que eu fiz, né? Aqui eu estou monitorando, o Wireshark está monitorando, ó, está monitorando. Aí eu mando atualizar a página aqui várias vezes e aqui está estagnada. Aí você, pô, o Wireshark está falhando. Não, é porque eu estou monitorando até aqui em cima, ó, Wi-Fi. E quando eu acesso aqui, ó, como o servidor está na minha máquina, a minha aplicação está na minha máquina, os pacotes não vão por uma interface de rede, vai através da uma interface de loopback. Loopback é uma interface de rede? Mas é uma interface lógica, fictícia, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar aqui. Eu vou parar e vou o Wireshark aqui, né? Eu acho que. Cadê? Deixa eu maximizar aqui se tem como alterar aqui. Não, aqui não é o filtro. Aqui, ó. Uma opção é fechar e abrir de novo, outra opção é por aqui, né? Você vem aqui, aí a gente vai escolher loopback, tá? Eu vou desabilitar aqui, vou escolher a loopback. Cadê a loopback? Aqui ela, ó. Então start. Sem, pronto. Agora, ó, eu estou monitorando a minha loopback, minha interface de loopback, tá? Então, novamente, se eu tenho um servidor e o cliente na mesma máquina, o tráfego dos pacotes vão se dar pela interface de loopback. Então, aqui, ó, vou dar Enter, ó, apareceu, ó. Então, agora apareceu o protocolo HTTP. Tá? Isso aqui é só para eu poder ilustrar para vocês, que antes eu estava falando, não está capturando o HTTP. Por quê? Porque no Google, o HTTP está encapsulado pelo TSL, né? Então, aqui, legal, ó, a gente tem aqui o primeiro, né? Que é a minha requisição, né? Que a fonte, esse 2.2.1 é o IP local, né? Que é utilizando o IP versão 6. Destino 2.2.1, que é o destino é a minha própria máquina. O tamanho 820 bytes. Porta de destino 8080. Aí a segunda, aqui ele mostra uma setinha, talvez não dá para vocês perceberem, que mostra uma setinha que é a ida e a volta, né? Aqui é a volta.
Aí, aqui, esse número aqui, 16 e 18, é o número que o Wireshark controla, quer dizer, os pacotes, né? O tempo, que é o tempo de ida, que é o tempo de volta, através desse tempo aqui é o que a gente consegue calcular o RTT, né? Aí aqui a gente tem o protocolo HTTP, também a origem, o destino, o tamanho 179 e a porta de destino 60.555, né? Então, que é esse cara aqui, ó. Né? Esse navegador aqui está na porta, na hora que eu abri, né? Porque cada aba que a gente abre no Google Chrome, né? Ele vai criar um subprocesso, né? E toda conexão que a gente vai fazer aqui, ele vai associar uma porta a essa conexão TCP, tá? É uma coisa até que o Google Chrome teve que melhorar bastante ao longo do tempo, é esse controle, né, da alocação de memória para essas abas, né, porque tem muita aba que a gente abre e não usa, então se ficar ocupando memória, né, você acaba alocando muita memória para a aba que não está sendo utilizada. Mas enfim, isso é uma curiosidade do Google Chrome. Vamos voltar aqui, ó, no terminal, e vamos aqui abrir um outro terminal aqui. Oxe. Cadê você, terminal? Quando era criança, o Ctrl T abriu. Abriu. Então, aqui, vamos lá, o nosso LSOF, menos I, 2 pontinhos. Então, ali, ó. Não, isso aqui é para saber. A porta, né? Porta 60.511. Né? Opa, LSOF, né? Faltou o S aqui. Então, aqui, ó. Por quê? Que agora ele não conseguiu mais encontrar? Porque essa requisição aqui, ela deixou de existir, ó. Ela não existe mais. Então, após que ele respondeu, ele desalocou. Então, se a gente clicar aqui, deixa eu maximizar aqui, então aí a gente tem aqui todo o trâmite aqui, né? Aqui a gente vai ver que não tem, como ele está utilizando loopback, ele não tem camada 2, ó, não aparece camada 2, ele já gera um pacote TCP, HTT, ou TCP, e qual que é a mensagem do TCP? É o HTTP. Então, dentro do TCP aqui, ó, então, a gente tem os parâmetros do TCP, e o que está dentro do TCP é o HTTP. E aqui o HTTP está vindo nu e cru. Né? Vamos abrir ele aqui do lado para vocês verem. Ele está vindo nu e cru. Assim, ó, a gente consegue ver aqui, ó, todo o conteúdo. Ó. Aqui, ó, aqui é a estrutura do HTTP, né? Vem para cá. Vem para cá. Aqui os parâmetros do protocolo HTTP. A gente vai estudar o protocolo HTTP, né? Aí tem uns detalhezinhos aqui, que é o servidor que adiciona, e esse conteúdo está vindo aqui, né? Então, veja que os dados não estão criptografados. Se tiver alguma informação sensível, o Wireshark não mostra a mensagem, né? Por isso que aqui dentro eu não vou encontrar o meu oi, né? Ele não vai mostrar o conteúdo Se colocar... não, acho que nem no modo promíscuo ele faz isso. Deixa eu ver. Vou parar aqui. Deixa eu ir aqui de novo. Aqui, promíscuo. Vamos clicar em startar. Continuar sem salvar. Vamos repetir a operação. Cadê? Aqui, vamos recarregar a página. Capturou lá. E aqui, vamos olhar aqui. Aqui é o pedido, né? Então, aqui foi o pedido. E aqui a resposta.
Aí na resposta, aqui, esses 3 pontinhos aqui seria a mensagem. Então, ele não mostra, né? Por questão de segurança, né? Mas é possível capturar. O Wireshark não mostra, mas com outras ferramentas a gente consegue capturar o conteúdo da mensagem, né? TCP, o TCP dump, a gente pode conseguir capturar as informações, por isso que ao a gente colocar um servidor web, né, a gente precisa colocar o HTTPS para criptografar os dados, né? Olha aqui, ó, então o servidor, Simple HTTP, rodando Python, algumas informações que é colocado no cabeçalho na resposta do HTTP, né? Belezinha? Bom, por hoje é só. É isso que eu queria mostrar, essa ferramenta para vocês, né? Dar um overview, uma visão geral na ferramenta. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá com alguma dúvida? Vocês estão pensando nesse barulhinho? Então é o seguinte, tarefa da semana é a mesma tarefa de ontem, né? Leia o livro, estuda, tenta resolver as questões, refaça, ou dá uma olhada no socket utilizando o TCP, faz aquele experimento do socket TCP e utiliza o Wireshark para monitorar, né? Vai, analise lá, utiliza Breno, presencial em sala de aula, o quê? Não, isso é durante a semana, né? Vocês vão fazendo isso. Tarefinha de atividade de casa para vocês estudarem, para vocês não ficar. A minha volta, assim, eu espero voltar início de outubro. Né? É o próximo, minha consulta médica está daqui 2 semanas. Para enviar as questões feitas? Não precisa enviar as questões, não. Só quero que vocês façam para estudar, né? Só para as questões de avaliação vocês receberão depois pelo cigarro. Professor Lazin está perguntando se a gente vai ter sobre GRC. O que é GRCP? Não sei o que é GRCP. GRCP? Eu sei RPC. O protocolo da Google, RPC, isso é conteúdo de SD. Mas vocês querem um mini curso no Sinfo? Se vocês quiserem, eu posso propor um mini curso lá no Sinfo sobre o gRPC. Então, beleza. É um conteúdo legal. Então, beleza. Porque, assim, o gRPC, né, o RPC da Google, é um conteúdo que seria trabalhado em sistemas distribuídos. Então, lá em sistemas distribuídos, né, eu faço quando eu dava os sistemas distribuídos, eu fazia uma revisão, né, de sockets, uma aula revisando sockets, depois a gente vê sobre RPC, depois a gente vê sobre mensageria, sobre API, né, Fast API, isso é um conteúdo mais de SD. Porque a gente tenta ocultar aí essas características técnicas. Em redes, não, está no âmbito de redes não esconder essas questões técnicas que a gente está estudando aqui, né? Então, por isso que a gente não vê. Então, tá legal, vou propor lá para o Sinfo um curso de gRPC. Aí, se vocês não se matricularem... Bom, pessoal, então por hoje é só. A gente se vê agora sim, né? Bom final de semana, boa semana, bom final de semana, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Aí segunda-feira já vamos começar protocolos da camada de aplicação, tá bom? Então, até mais. Valeu.